Oi, rapaziada, um grande prazer estar de volta aqui com vocês para a gente continuar os nossos papos geográficos e dessa vez com um assunto muito atual, gente. Um assunto que possivelmente vai ser abordado aí pelos principais vestibulares, que é essa tal de guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China. Para muitos historiadores e para muitos economistas e pensadores, essa seria aí a chamada Nova Guerra Fria. Obviamente que a gente vai ver é apenas só uma referência, em nada se compara, pelo menos do ponto de vista da amplitude que foi a Guerra Fria, com o que está sendo aí essa guerra comercial, pelo menos até o momento. Primeiro, eu queria que vocês entendessem alguns pontos específicos em relação a essa questão. No final de 2016, na verdade, no início de 2017, o presidente Donald Trump ele assumiu o poder dos Estados Unidos. E na sua filosofia, que já ficou muito clara até no período da campanha, a chamada America First, primeiro América, ele exaltava claramente em seus discursos um nacionalismo, não só o nacionalismo econômico, mas o nacionalismo acima de tudo. Você via que sempre ele emitia palavras relacionadas à ordem dos Estados Unidos, enfim, ele sempre exaltou muito essa questão. E uma outra grande importância e importante filosofia aplicada pelo presidente Trump é o chamado unilateralismo, na medida que, em seus discursos, até promessas de campanha, ele tratava sempre de colocar a economia americana no patamar primordial de tudo. Inclusive, ele deixava muito bem claro que estava disposto até a romper alguns acordos importantes, se caso fosse necessária, para fortalecer a economia americana, fortalecer a sociedade dos Estados Unidos. Esse discurso ele se tornou logo em prática, logo após assumir a presidência dos Estados Unidos em 2017. E eu escolhi 3 pontos importantes dessa filosofia do Donald Trump. Essa primeira aqui, que é o endurecimento das políticas antimigratórias. Isso já foi uma promessa de campanha. Lembra que ele citava sempre a questão da construção do muro. E logo após assumir o controle da presidência dos Estados Unidos, ele passou a endurecer. E certa vez ele até publicou uma lista de alguns países que estavam proibidos, sem uma grande justificativa, de sua população de entrar dentro dos Estados Unidos. Um outro ponto dessa visão da America First foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Gente, isso aí é um caso sério. Vocês sabem que o Acordo de Paris era um acordo que já vinha sendo que veio sendo desenhado há muito tempo, inclusive com o antigo presidente Barack Obama, que era um compromisso de várias nações, as principais nações industrializadas, de diminuírem gradativamente aí as suas emissões de gases que pudessem aí provocar diretamente ou contribuir, influenciar diretamente na questão do aquecimento global. E quando os Estados Unidos se retira desse acordo, inclusive é meio que uma carta branca para dizer, agora a gente pode utilizar com mais força ainda os combustíveis fósseis, que nós sabemos que eles são tão poluentes e prejudicam tanto aí a questão da atmosfera e que estão ligados diretamente à questão do aquecimento global. Outro ponto polêmico dessa America First foi a retirada dos Estados Unidos do TPP, que é o Transpacífico. Na verdade, era uma grande zona de livre comércio que havia sido desenhado alguns anos antes, no qual participariam aí países que juntos somariam praticamente 40% da economia mundial, entre eles o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália, enfim. E aí os Estados Unidos, assim, quando o Donald Trump assume o poder, ele assina a retirada dos Estados Unidos desse Transpacífico. Assim também, a gente já falou na aula de blocos econômicos, que ele foi lá e ratificou o NAFTA, tá? Em algumas circunstâncias e modificou, inclusive até mudou o nome, né? De NAFTA 2.0 ou USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá. Ou seja, um bloco econômico que já existia há bastante tempo, desde a década de 90, ele sofreu alterações, de certa forma, por reivindicação do presidente Donald Trump.
Ficou muito claro qual era o interesse dos Estados Unidos e do presidente. Inclusive, eu separei aqui um trecho final do discurso de posse do presidente, lá em janeiro de 2017. E vejam quando ele fala: juntos tornaremos a América mais forte novamente, tornaremos a América rica novamente, tornaremos a América orgulhosa novamente, tornaremos a América segura novamente, e sim, juntos tornaremos a América grande novamente. Você, que é brasileiro, né, que é nascido aí na América do Sul, deve estar orgulhoso por isso. Cara, que legal, né? Ele está pensando em todos nós, a América forte novamente, a América rica novamente, substitua aí a América por Estados Unidos, óbvio. Quando ele cita isso, ele está falando do país dele, tá? Que ele coloca acima de tudo dentro do continente americano. Só para vocês entenderem um pouco de como essas medidas ligadas a essa chamada guerra comercial, elas vieram dentro desse contexto relacionado a alguns fatores dentro da economia americana. Nós sabemos que os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, é a maior economia do planeta, tá? Com um PIB aí girando em torno de 20 trilhões de dólares, é muita coisa. É um país relativamente grande em extensão territorial, tá? Tem a quarta posição, o Brasil tem a quinta posição. Tem a terceira maior população do planeta, com mais de 300 milhões, 330 milhões de habitantes. Então, dentro desse contexto geográfico, literalmente, e econômico, os Estados Unidos é um país gigante. Porém, em 2017, 2018, fazendo um balanço aí desse primeiro ano de governo de Donald Trump, o PIB ficou abaixo do que eles esperavam. Eles esperavam crescer aí numa média de 3%, e o PIB cresceu aqui a 2,3%. Perceba que ele vinha em queda, foi o menor dos últimos 3 anos, mas aqui, 2015, 2014, 2016, lembra que ocorreu o processo estava se recuperando de uma crise, enfim, então já era esperado. Ou seja, os Estados Unidos estavam crescendo menos do que o planejado, mesmo sabendo que os Estados Unidos têm uma economia diversificada, tem uma indústria muito bem consolidada, uma das as maiores empresas do mundo. Inclusive, eu vou deixar uma ficha aí para vocês com um raio-x sobre as características industriais e econômicas gerais assim dos Estados Unidos. Eu aconselho vocês depois a darem uma olhadinha. Ao mesmo tempo que você vê aqui os Estados Unidos preocupados com essa queda do crescimento econômico, eu vou mostrar aqui um raio-x da China. A China tem a segunda maior economia do mundo, está coladinha lá. Isso no início aí, algumas décadas atrás, ela ultrapassou o Japão, que tinha essa posição, colocando o Japão para terceiro. Então, uma economia aí de mais ou menos uns 13 trilhões, o PIB anual. Só que quando a gente vem para a questão da população, a população chinesa é a maior do planeta, todos nós sabemos, com 1,3 bilhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão a mais do que a população americana. E isso é muito importante, porque precisamos lembrar que quanto maior é a população, maior você tem um poder de barganha em relação à questão da redução no valor da mão de obra. Isso também, de certa forma, contribuiu para o crescimento chinês aí nessas últimas décadas. E antagonizando com os Estados Unidos, em que o PIB lá cresceu 2,3%, a China cresceu em 2017 6,8% do seu PIB. Mesmo assim, já estava em baixa. Há alguns anos antes, a China chegou a bater 8 e pouco, quase 9 o crescimento do PIB. Então, um crescimento extremamente acelerado. Para você que não entende o que é que fez a China crescer, eu vou fazer um breve resumo aqui. Vocês sabem que a China é controlada por um partido, que é o Partido Comunista, tá? Após a Revolução Chinesa, assumiu o controle Mao Tse Tung. É uma história muito bonita que geralmente vocês estudam nas aulas de história. Mas a grande questão é que, mesmo sendo controlada pelo Partido Comunista, o que a gente imagina é que o socialismo, o comunismo vai fechar a economia, essa é a principal ideia, e não prevê a questão do lucro, porque não é uma economia de mercado. Mas quando, no final dos anos 70, assume esse camarada aqui, Deng Xiaoping, ele assumiu, ficou até a década de 90 como presidente e líder do Partido Comunista Chinês, ele promoveu uma grande abertura econômica na China.
Essa abertura ela foi baseada em 3 pilares importantes. O primeiro pilar, as 4 modernizações. Deng Xiaoping investiu pesado em infraestrutura, modernização da agricultura, da indústria e da ciência. Isso fez a China se tornar um país altamente competitivo. Um outro pilar dessa modernização foi que, a partir dessa abertura econômica, ele adotou uma filosofia da chamada Joint Venture, que era o seguinte: era permitido agora que empresas estrangeiras entrassem em território chinês, desde que, com uma condição, se associasse a alguma empresa que tenha relação com capital estatal. Ou seja, o Estado, ligado ao Partido Comunista, iria se associar com empresas de capital estrangeiro e participar ali desse lucro misto. E, além disso, outro grande pulo do gato que foi dado aí pela China foi a criação das chamadas Zonas Econômicas Especiais, as ZEEs. Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês. As Zonas Econômicas Especiais, você está vendo aqui esses quadradinhos amarelos, também tem portos aqui abertos ao comércio, são lugares estratégicos que foram destinados pelo governo chinês a receber investimentos estrangeiros. Ou seja, se você era um brasileiro e tivesse uma grana, um empresário brasileiro, tivesse uma grana guardada para montar uma indústria, você agora poderia instalar sua indústria em algum lugarzinho desse da China. E qual é a vantagem de se instalar numa zona econômica especial? Primeiro, vamos para a mais clássica. A mão de obra é extremamente mais barata. Segundo, a isenção de determinados impostos. Terceiro, se instalando nessas áreas, você receberia também incentivos fiscais, redução de impostos também para comprar suas matérias-primas. Então, todas as vantagens. Ninguém consegue produzir tão barato assim no mundo. E a China uniu isso. Resultado, a China cresceu vertiginosamente nesses últimos anos. Mas aí você me pergunta, Rocha, mas a China não é um país socialista? Sim, mas a partir de então ela se inseriu na economia de mercado, regime que ficou conhecido como socialismo de mercado. É a mesma coisa que você falasse aí, ó, socialismo capitalista. É um socialismo em que o capitalismo é permitido e é controlado pelo governo socialista, ou seja, pelo Partido Comunista. E aí o resultado foi o crescimento assim, acelerado da economia chinesa nessas últimas décadas aí, fazendo um resumo muito básico aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E o que é que a gente percebe? Na medida que a China cresce e os Estados Unidos passou por sucessivas crises, principalmente a última crise de 2008, os produtos chineses eles passaram a ser mais comercializados, mais comprados. E aí você se pergunta, mas assim, os produtos chineses eles são de má qualidade. Pois é, essa é uma ideia que era passada no começo, em que os chineses produziam muito produtos, o made in China, né, o produto falsier e tal. Só que com o tempo eles evoluíram o processo de produção e passaram a criar literalmente produtos chineses e produtos de boa qualidade. Então, só para vocês entenderem aí esse contexto principal, em 2018 os Estados Unidos exportaram para a China 120 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. Imagina, os chineses compraram 120 bilhões de dólares do mercado americano. E aí você pergunta, qual é a razão dessa crise? O problema é que, na medida que os chineses compraram 120 bilhões de dólares dos Estados Unidos, os chineses venderam 539 bilhões de dólares. Ou seja, um número avassalador, gerando um lucro para a China só em 2018 de 419 bilhões. Ou seja, a balança comercial, que é a relação entre a importação e a exportação, a balança comercial americana ela sofre um déficit. E não é de agora, quando você analisa aqui, ó, desde o início da década, que as importações elas superam o processo de exportação. E óbvio que isso acaba, inclusive, não só em produtos, gente, em empresas também. Muitas empresas americanas disseram, ó, é mais vantajoso eu me instalar na China. Assim também como foram muitas empresas americanas se instalarem no México. Isso para reduzir o custo. Até então, nada demais. O problema é que no montante geral,
Isso acabou gerando um déficit muito grande, impedindo que os Estados Unidos enriquecessem ainda mais e enriquecendo a China a tal ponto de agora sim, no século XXI, no mundo aí pós-Guerra Fria, os Estados Unidos encontrou aí uma liderança que é possível bater de frente com ele. Essa é a grande questão. A grande questão também, assim, que chegou o ápice dessa guerra comercial, e vocês vão ver que também vai se transformar numa guerra tecnológica, foi quando, em 2018, o presidente Trump, logo no início ali, em março, ele anunciou que iria taxar os produtos chineses, inicialmente em 10%, depois isso foi aumentando para 25%, num total que geraria aí 50 bilhões de dólares de impostos que os Estados Unidos passariam a arrecadar, principalmente em produtos eletrônicos. Aí você fala, mas qual é a chance de produtos chineses poderem concorrer dentro do mercado dos Estados Unidos com empresas tão boas assim? A grande questão é que, de fato, os produtos chineses eles são muito mais baratos, isso é indiscutível até aqui, só que chegou a determinado momento que os produtos chineses conseguiram alcançar a mesma qualidade de produtos americanos e de produtos de outros países, e por um preço menor. E aí, consequentemente, uma alternativa por Trump para tentar proteger sua medida protecionista foi alavancar a taxa de impostos sobre os produtos chineses. Em contrapartida, ele vai se tornar mais competitivo. Então, se você mora nos Estados Unidos e você vai comprar um tênis, e você vê lá um tênis produzido por uma marca americana nos Estados Unidos, que vai ter um determinado valor, e um tênis similar chinês, por um preço bem menor, você vai acabar comprando. Então, com essa taxa, tenta equilibrar a compra e fazer você forçar a comprar produtos americanos. Óbvio que a China não deixou isso de graça e ela também anunciou a retaliação, também aumentando a taxa dos produtos americanos dentro da China. Inclusive, a China compra muita commodity também dos Estados Unidos, inclusive soja, enfim, aço, e aí eles chegaram a acordos e disseram, a gente não vai comprar mais esse produto americano, não. Lembra que o Brasil até se beneficiou em relação a tudo isso, e acabou o produto que ia ser destinado para o mercado chinês, que vinha dos Estados Unidos, em relação principalmente à soja e milho também, passou a ser comprado do Brasil, tornando o Brasil o maior produtor do mundo. Em uma medida também de retaliação, a China atacou e desvalorizou a sua moeda, chegando a níveis históricos aí. Por que a China permitiu que sua moeda desvalorizasse? Pensa comigo, qual é a lógica? Se minha moeda estiver mais barata, claro, é uma faca de dois gumes. Se a minha moeda estiver mais barata, sabendo que boa parte dos produtos do mundo são chineses, esses produtos vão se tornar ainda mais baratos. Era uma forma de compensação das taxas que impostas pelos americanos. E aí, em troca disso tudo, Donald Trump até tweetou na época, ele adora o Twitter, né? Que a China não deveria retaliar e tal. Os Estados Unidos passou a atacar agora empresas chinesas. E em especial essa danada aqui, ó, a Huawei, que é uma empresa de telecomunicações no geral. Ela cresceu muito nos últimos anos, muito no mundo todo, embora não tenha um mercado tão amplo dentro dos Estados Unidos, mas ela, além de vender equipamentos de eletrônicos, ela passou a vender celulares também. A tal ponto que nessas últimas décadas, a Huawei, ela chegou a ultrapassar a Apple, se tornando a segunda maior produtora de smartphones do mundo. E aí só não está acima da Samsung, né? Então, o que os Estados Unidos acusava a empresa? Primeiro, acusava a empresa de violação de propriedade intelectual. Segundo eles, a Huawei, ela, inclusive a diretora foi presa, né? Ela estava roubando tecnologia e, de certa forma, estava sendo acusada também de espionagem. Por quê? Você sabe que a maior parte dos aparelhos eletrônicos, eles utilizam o sistema operacional Android. Só que, quando vão fazer uma atualização, esse sistema operacional, ele abre, de certa forma, espaço para que você tenha acesso importantes ali dentro das redes americanas. E aí os Estados Unidos acusou isso. Na verdade, era uma acusação que vinha desde 2012,
mas ela foi retomada à tona. Mas a principal treta mesmo, gente, é que a Huawei, ela supostamente tinha desenvolvido uma tecnologia para a internet 5G. E aí, desvinculando, inclusive, Trump forçou a Google a fazer alguma coisa, a Google chegou a dizer que não iria, encerrando o contrato, não iriam mais vender o sistema operacional Android para ela. E o que é que a empresa fez? A Huawei foi lá e disse, beleza, eu vou desenvolver o meu próprio sistema. Então, essa treta ela se tornou gigante, porque acusando a empresa de estar liberando, de estar invadindo a propriedade intelectual, invadindo informações sigilosas dentro dos Estados Unidos, e essas empresas aí estão ligadas diretamente aí com o governo chinês, então supostamente teria à tona o que era vivenciado durante aquela questão da Guerra Fria, né? Que os segredos eram violados. No final de 2018, no meio dessa treta inteira, eles chegaram a se reunir, Trump e Xi Jinping, na reunião da cúpula do G20 lá na Argentina, sinalizaram um acordo ou rever essa guerra comercial, mas até então ela continuou em 2019. E isso se tornou ainda pior, porque na medida que a Google foi forçada e alguns outros países também romperam relações e negócios com a Huawei, a Rússia foi lá e disse, eu te recebo de braços abertos, eu quero conhecer essa coisa aí do 5G e qual a importância disso e como é que a gente pode expandir isso. Vocês não têm noção, gente. Eu estava lendo aqui em off sobre o 5G. Acredita-se que o 5G tem uma velocidade aí em relação ao 4G de 100 vezes mais. Aí tu diz, cara, e não é massa? Eu vou poder acessar assistir um filme no YouTube muito mais rápido do que na tecnologia 4G. A grande questão é que muitos países, entre eles os Estados Unidos, eles têm um receio de que essa tecnologia nova ela tem uma velocidade tão grande a ponto de romper todos os mecanismos de proteção de dados importantes por esses países. Então, imagina uma tecnologia tão grande que vai conseguir acessar informações sigilosas, porque não vai ter sido criado ainda uma estrutura para combater a velocidade dessa internet. Então, de fato, isso é algo preocupante. Só para trazer um pouco, eu vou fazer essa aula bem mais enxuta, um pouco esse final desse contexto. Em janeiro desse ano, eles selaram um novo acordo para pôr fim aí à guerra comercial, ambos se comprometendo, a China se comprometeu a comprar mais produtos americanos, cerca de 200 bilhões nos próximos 2 anos, e o Washington também os Estados Unidos vai manter esse bloqueio, essas tarifas de 360 bilhões, mas vai tentar aí amenizar a trégua entre eles, porque segundo Donald Trump, ele está corrigindo aí um erro de algumas décadas que fizeram com que os Estados Unidos acabassem dependendo muito dos produtos chineses. Beleza, mas isso foi em janeiro. O que é que aconteceu nos últimos meses? Março, abril, coronavírus, pandemia, quarentena, corrida por produtos hospitalares, corrida por produtos respiradores e produtos de higiene e produtos de primeira linha importantíssima para os hospitais. E quem é que produz em grande escala no mundo? Então, foi inevitável a China, mais uma vez, dentro desse contexto, como um grande shopping center do mundo, se abastecendo o planeta, inclusive o próprio Estados Unidos. Então a gente não sabe quais serão os capítulos aí dessa nova guerra comercial, que também se tornou uma guerra tecnológica. Beleza, vocês entenderam? Então deixo aqui essa mensagem final para vocês. Em cada experiência se aprende uma lição, que a gente possa sair muito mais fortalecido de tudo isso e aprender a valorizar a vida, a valorizar os amigos, a valorizar a simples liberdade, o simples ato de poder sair de casa. E isso é tudo muito importante. Espero que eu tenha contribuído para vocês. Um grande abraço. Tira um print aí, me marca lá no Instagram para passar essa energia positiva para todo mundo aí, que a gente está conseguindo superar nossos objetivos e os nossos desafios. Eu vou deixar aí em anexo uma ficha, um resumo um pouco mais expandido e detalhado sobre toda essa aula que a gente viu. Beleza? Fiquem com Deus, gente. Rocha, um grande abraço.